presidente Trump acabou de abandonar o povo iraniano? Estados Unidos iam atacar o Irã, mas recuaram de repente, diz Trump. As execuções pararam, mas imagens vazadas e o regime islâmico dizem o contrário. O que está acontecendo? Só revelamos tudo na JNS TV, só no quadro. Bem-vindos de volta ao Quad, nos estúdios da JNS em Jerusalém, com minha co-apresentadora Emily Schrader, ativista de direitos humanos e jornalista Shoshana Kitts, jazz girl, fundadora da Hormat Nashim, elevando as vozes das mulheres ortodoxas, e Bellamy Bellucci, ativista, dançarina, artista e muito mais. Bem-vindos, pessoal! O que acontece agora? Estávamos prontos aqui em Jerusalém, todos nos preparando. Meu marido comprou toda a água, preparamos nosso abrigo e compramos uísque, nos organizando para ficar em casa. Quero falar algumas coisas. Primeiro, quero dizer isso. Na semana passada, o povo israelense estava disposto a sofrer para que o povo iraniano fosse livre. Quero que as pessoas entendam. Estávamos dispostos a esse sacrifício porque sabíamos que se os EUA atacassem o Irã, Israel seria atacado. E a maioria das pessoas aqui estava de acordo com isso pelo bem de um Irã livre. No auge, numa noite chuvosa e ventando de quarta para quinta, acenamos de casa e nada acontece. A questão é, o que aconteceu? Por que nada ocorreu? Foi intencional? Uma farsa? Estão aguardando reforços de outros países. Israel não estava pronto. Algumas pessoas, como Steve Woodcock, têm opiniões sobre isso. Confira. O presidente Trump alertou os iranianos e, sob sua orientação, nós nos comunicamos com os iranianos ontem. E uma das coisas que nos preocupava eram os assassinatos que, segundo rumores, estavam para acontecer. Enforcamentos em massa foram interrompidos. Bem, eu espero que haja uma resolução diplomática, de verdade. Existem 4 questões: enriquecimento nuclear, mísseis. Eles precisam reduzir o estoque, o material que realmente possuem, que é aproximadamente 2.000 quilos enriquecido entre 3,67% e 60%. E os representantes, claro, acho que se quiserem voltar à Liga das Nações, se conseguirmos resolver esses 4 problemas diplomaticamente, então isso seria uma ótima solução. E eu acho que a alternativa é ruim. Desculpe, estou confusa. Então, o único problema com o regime é a sua essência, sua maldade, a forma como eles maltrataram e mataram seu próprio povo, o fato de estarem exportando terrorismo. Se resolvermos esses 4 problemas, então teremos uma maneira de lidar com o Irã. Emily, estou te segurando aqui, Emily. Antes de tudo, o que mais me chama a atenção é o fato de que ele nomeou 4 coisas, 4 grandes problemas, e realmente são problemas com a República Islâmica. Mas ele fez isso dentro de 24, 48 horas depois de pelo menos agora 16 mil iranianos serem massacrados nas ruas. As pessoas, os cidadãos deste país não são um fator de forma alguma nessa equação? Quero dizer, é desumano sentar em um palco e dizer algo assim. Se esse regime, que é completamente ilegítimo, quiser voltar para a Liga das Nações, então podemos fazer isso acontecer. Por quê? Por que diabos você faria isso acontecer? Por que você apoiaria que a República Islâmica, que é um governo ilegítimo, fosse reconhecida, aceita e tolerada na Liga das Nações? O grande problema é que a Liga das Nações aceitou a República Islâmica em 1979. Eles não deveriam só expulsar embaixadores, mas também revogar o reconhecimento, impor sanções e realizar ataques. O povo iraniano implora por intervenção militar nas ruas. Então, Steve Witkoff, cale-se. Você não entende do assunto e não deveria negociar. Confiar em Arakci sobre o fim das execuções é absurdo. Também é triste, você estava me impedindo. Desculpa. Mas o curioso é que isso foi dito depois que Khomeini disse isso. Consideramos o chefe dos assuntos do EUA culpado, tanto pelas vítimas, quanto pelos danos, quanto pela acusação feita contra o povo iraniano. Vamos fazer isso. Heil Hitler. Tem mulheres aqui. Ladies. Fizeram isso com a Inglaterra. Adicionaram. Aí está.
Sim, vamos ver Alaska. Bom, não temos tempo para levar o país à guerra? Beberi. Amo. Mujiramone do Heliru Abrahone Mkoni. O presidente do ZEUA, Trump, agradeceu no Twitter por não terem agido contra as 800 pessoas envolvidas nos distúrbios. Bem, Trump sempre fala muita besteira e sem sentido, e ele está completamente errado. Nossa abordagem é firme, preventiva e rápida, e agora muitos dos nossos casos resultaram em acusações formais e foram enviados ao tribunal. Então ele não viu isso? Shoshana, a liderança iraniana está provocando Trump. Eu não provocaria o Trump porque ele faz e fala o que quer. Espero que provoquem ele e que ele reaja ficando irritado e agindo. Concordo que o povo iraniano espera que Trump faça algo. Sei que Trump não quer ser como Obama. Ele não quer ser aquele cara que diz: se você usar gás contra o seu povo, eu vou intervir. Essa é a minha linha vermelha, e aí não faz nada. Eu sei que o Trump não quer fazer isso, então do que ele está esperando? Eu espero, como sempre espero, que exista informação que a gente não tem, mas que eles têm. Que isso vai fazer com que qualquer ataque que venha a acontecer seja muito mais eficaz e decisivo, né? Tipo, a gente não quer que aconteça o que aconteceu da última vez, que foram 12 dias de guerra e no final das contas, eles ainda continuam no poder. A gente precisa que eles saiam. Caso contrário, essas pessoas terão sacrificado suas vidas à toa. Homens, mulheres e crianças nas ruas teriam morrido em vão. Pra mim, é simplesmente... É totalmente absurdo. É como falar, vamos pedir para Hitler fechar Auschwitz, mas ele segue no poder. É assim que... É toda essa situação. Mas a questão é, será que foi um recadinho de alguém para dizer, eles pararam com as execuções? Ou você acha que havia algo mais profundo acontecendo? Ou talvez até, Israel, estamos condenados. Se fizermos, estamos condenados. Se não fizermos, também. Se eles atacarem, a culpa é de Israel. Se não atacarem, fomos nós que os impedimos. Será que não estávamos prontos e precisávamos de mais tempo? Eu realmente acho que o povo israelense estava preparado. E são eles que estão ao lado do povo iraniano dizendo, sabe de uma coisa? Nós vamos aguentar o peso disso. Nós vamos ser. Estamos esperando, sabemos que seremos atacados. Por isso entendo e concordo com você. Quando se trata de Trump, eu sempre imagino ele como uma criança em um caixa de areia. E em algum momento você vai continuar cutucando o urso e aquela criança vai se levantar e acabar com você. E aí você vai chorar e dizer para os seus pais que isso aconteceu e quando seus pais falarem alguma coisa, você vai mentir sobre isso. Então, voltando a quem essas pessoas realmente são, elas são mentirosas. E se eles falarem, execuções têm coisas, que bom pra você. Tipo, em termos de diplomacia. Aí você pode dizer, em termos de diplomacia, se a gente realmente quiser fazer isso, em termos de liderança, cala a boca e faça o que você precisa fazer. No fim das contas, ainda estamos falando do Oriente Médio. E no final das contas, eles olham para o Ocidente, eles clamam pelo Ocidente porque eles realmente conhecem as potências ocidentais que estão lá. Israel não é quem ataca, somos nós que seremos atacados e vamos carregar esse peso. Essa mensagem vai para a América, mas siga em frente. Nós fizemos o trabalho pesado ao destruir a gerência intermediária deles. Ou todos os cientistas deles, muitos da Guarda Revolucionária Iraniana, na Guerra de 12 Dias em julho. Preparamos o terreno, mas não podemos assumir tudo sozinhos. Precisamos do poder de fogo americano. Acredito que eles atacariam naquela noite. Sei disso porque meus filhos estavam no exército. Tudo foi fechado e ficaram 24 horas sem comunicação. Achavam que seria naquela noite, pelo comportamento do país. Achamos que estaríamos no meio disso tudo e então não aconteceu. Então, eu não sei, porque nunca dá para saber. Com Trump, a gente também entendeu errado antes da Guerra de 12 Dias. Lembra? Bibi ia casar o filho? Parecia haver uma briga pública entre Bibi e Trump, mas no final era só armação. Nunca se sabe. Eles são muito inteligentes e estratégicos. Mas, para mim, diante das evidências documentadas, eles têm o Starlink. É muito fraco, é muito ruim. Quem pode, faz. E aí você vê as atrocidades acontecendo, como o que vemos aqui. Os sacos de corpos na rua, as pessoas sendo baleadas em hospitais, os jovens que você vê mortos, ensanguentados, com os olhos abertos, deitados na rua. Quantas mais? 20 mil pessoas é a estimativa que pode ser. Quero dizer, não temos ideia. Pode ser mais, 20 mil pessoas
2 anos de guerra contra o Hamas e mesmo segundo os números deles, que sabemos serem mentirosos. 70.000 mortos sabemos que proporcionalmente foi 111, 115, 112. Falamos de cerca de 30.000 a 35.000 inocentes mortos por uma guerra que não iniciamos. E ainda assim, em 4 dias, são 20.000 pessoas e o mundo ainda está pensando sobre isso. É ainda mais chocante pensar que, no caso de Israel ou Gaza, esta é uma guerra legalmente justificada e declarada. Isso é uma guerra defensiva após o ataque de 7 de outubro e nem deveria ser comparada aqui. Você sabe, vítimas civis que, claro, são trágicas, mas isso é o que acontece em uma guerra. Quero dizer, é por isso que nós não começamos uma guerra. Este é um cenário completamente diferente. Quero dizer, esses são crimes contra a humanidade sendo cometidos por um governo que deveria representar o povo que eles estão executando e massacrando nas ruas. Acho que entendo a distração estratégica no ataque. Talvez seja possível. Resta ver se Trump ainda vai atacar. Meu maior problema é esse. Ao mesmo tempo, quando vimos as piores noites desse massacre, quando vimos bem mais de, pelo menos, pelo que sabemos agora, bem mais de 10.000 pessoas foram mortas nessas 2 noites. Nas primeiras noites de corte da internet no Irã, o presidente Trump incentivou: continuem protestando, tomem as instituições, vão às ruas, ajudem-nos. Há quase uma semana, os iranianos estão sem internet. Tipo, você não pode, quando é presidente, você não pode dizer essas coisas. Você não pode simplesmente falar sem entender que existem consequências. Um manifestante sobre quem postei disse à família antes de morrer: o presidente Trump está conosco. Vou às ruas protestar e ele morreu, o que é muito perturbador. Sabemos que revoluções custam sangue, já sabíamos disso. Vai ser difícil, mas pode ser menos se Trump fizer o necessário. Por isso acho que ele vai fazer. Espero e estou rezando, Xoxana. Muitas pessoas não percebem e não sei o que o ser humano médio vê e ouve. Sei apenas que estamos sempre consumindo conteúdo do Irã, mesmo sem internet. E até mesmo, sabe, eu me pego apenas olhando para a tela e chorando. Pessoas tendo que abrir centenas de sacos de corpos para encontrar seu ente querido. Ou ter que pagar milhares de dólares em subornos para que o corpo seja liberado. Assinar confissões e gravar pedidos de desculpas. E assim, é muito pior, parece loucura dizer isso, mas é muito pior do que simplesmente ter seus familiares mortos. Você ainda precisa fingir que eles eram traidores e fizeram coisas erradas. Ou a história do pai que foi à farmácia buscar remédio para sua filha de 3 anos e ela foi baleada nos braços dele. Tipo, isso é muito pior do que eu acho que as pessoas conseguem entender. E ver aquele homem, o líder supremo, falando, é quase como se fosse muito difícil aceitar que existem pessoas assim de verdade e que há alguém no mundo que os defende. Porque eu acho que nós fomos criados em uma sociedade onde a gente realmente não sabe reconhecer o mal de verdade. Tudo é relativismo moral. Ah, mas sabe, o Ocidente imperialista causou essa situação e as pessoas perderam a noção do que é certo e errado. Não acho que perdemos, pois vimos o mal de perto. Hamas é o mal. O que fazem com suas crianças ou fizeram com as nossas? Ok, conhecemos o mal, mas o mundo perdeu isso. Quero dizer, você ouve esses idiotas defendendo Roger Waters, aquele imbecil, e os Covids. Ninguém fala nada enquanto pessoas são assassinadas, o que mostra muito sobre elas. Para mim, isso é muito claro. O Holocausto aconteceu, posso ver isso diante de nós. Muitos acham que o Holocausto é como se fosse outro universo, mas não é assim. Lavagem cerebral, doutrinação, incapacidade de reconhecer o mal diante de si. E dizer para alguém, tipo para as pessoas, especialmente nos Estados Unidos, quando dizem: ah, não, mas as mortes pararam porque o presidente Trump disse que pararam. Você, na verdade, não entende nem o que isso significa. Então, além do fato de que não tem internet. Sim, conseguimos ver vídeos, fotos e ouvir testemunhos e apelos das pessoas de lá. Isso não significa que eles não continuaram. Enquanto as luzes estão apagadas e não estamos fazendo isso em público, eles simplesmente entram nos hospitais e começam a dar tiros na cabeça, assim mesmo. E ainda tem quem elogie o líder supremo.
Ao mesmo tempo, esse é um nível muito profundo de lavagem cerebral que ocorre desde cedo. Então, quando tentamos explicar para outras pessoas que é assim também que o Hamas, sabe, atrai as crianças, é assim que mártires são criados. Eles não entendem isso e escolhem não enxergar quando você tenta contar para eles. Em um lugar como este, essas são iranianas. Tire Israel da equação, tire o Hamas da. Veja as iranianas realmente implorando por isso. Pessoas tiveram que fugir, que saíram e começaram do zero nos Estados Unidos, criando seus filhos, pessoas perderam seus pais, dizendo: quero um dia levar minha família de volta para casa, que já foi o poder do Oriente Médio. É revoltante que tudo o que você possa ver e ouvir das pessoas agora, sejam jovens ou idosos, é que não vão. Mas a culpa é de Israel, pois tudo lá ocorre por interferência do Zewá, que criaram isso com participação de Israel. Não é operação do Mossad. Sim, quero dizer, tudo isso é tão condescendente, é crueldade. Eles também foram doutrinados, os woke, sabe, o Ocidente foi doutrinado contra os judeus, contra valores ocidentais, que são valores bons comparados a isso. Eles mesmos foram doutrinados. Vivemos em um mundo doutrinado, onde muitos nem percebem o mal diante deles. Vamos passar de um mal para outro. Hamas, aquele que está bem na nossa fronteira, de verdade. Sim, eles são iguais. E só para lembrar a todos que a República Islâmica do Irã tem financiado o Hamas. Foram patrocinadores do 7 de outubro, junto com outros como o Catar, e são os maiores apoiadores do Hezbollah. Mesmo com o povo passando fome e sem água, ainda enviaram $1 bilhão ao Hezbollah, desde que Nasrallah, que apodreça no inferno, foi assassinado por nós. Então isso só serve para lembrar a todos que o regime islâmico iraniano sacrifica seu próprio povo para garantir que exporte terrorismo suficiente para causar muito caos e matar o máximo possível de judeus e americanos. Ok, Conselho da Paz, nem sabemos se esse é o nome certo ou se paz era algo que podia ser mencionado. O Conselho da Paz foi anunciado esta semana. Estou confusa porque há vários Conselhos da Paz. Executivo, cerimonial, consultivo, uns 2 ou 3. Nenhuma mulher em nenhum deles. Que surpresa! Mas tem havido bastante polêmica porque Turquia e Catar foram indicados para fazer parte desse Conselho da Paz. Ou seja, colocaram as raposas para cuidar do galinheiro, ou seja, pessoas do Hamas para lidar com o próprio Hamas. O que achamos disso? Será que isso será um problema real nas relações entre Israel e EUA? Você está dizendo que Catar e Turquia compartilham uma fronteira conosco pode ser um problema. Não entendo o que pode dar errado. O que quer dizer? Isso é ridículo. Tudo o que eles vão fazer é, tipo, você sabe, túneis mais bonitos, eles só vão ser mais climatizados. Mais luxo elétrico de baixo consumo, com túneis de luxo com vinho. É isso que eu quero, tipo Z. Chá. Tipo Z, sim. Bem-vinda ao harém. Ai, meu Deus. Sim. É tão assustador pensar em como, em um palco tão global, quando as coisas deveriam estar mudando, avançando, deveria haver uma direção diferente que o Oriente Médio deveria estar tomando. Enquanto houver dinheiro na mesa, você pode ir para qualquer lado e dizer, por razões diplomáticas, que isso é muito melhor. Posso aceitar um avião ou até me juntar ao inimigo por motivos diplomáticos, pois é por razões diplomáticas. Quando definimos nosso limite e dizemos não? Se for alguém que pode trazer o mal para sua casa, divida o pão só se for capaz de agir quando necessário. Caso contrário, não convide para entrar. Eles trouxeram Catar e Turquia, principais redutos da Irmandade Muçulmana hoje, para desarmar quem? Aliás, o governo do Zewa de fato baniu a Irmandade Muçulmana. Mas só alguns capítulos e os que não nomearam foram Turquia e Katambani. Como isso faz sentido? Não esqueçamos que o ministro das Relações Exteriores da Turquia elogiou publicamente Ismail Haniyeh após sua morte por nós. Então, a pessoa que elogiou Ismail Haniyeh é também a pessoa que, pelo menos em parte, é responsável por desarmar o Hamas em Gaza.
Sim, é uma loucura. E sobre seu ponto, Bellamy, sobre dinheiro e o Irã, sabe? O relato mais perturbador é que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos impediram o Zepomola de atacar por motivos ligados ao petróleo. Porque a última coisa que eles querem é um Irã livre com laços comerciais. Eles têm tanto petróleo bruto que isso derrubaria seu preço, afetando esses países. Eu quase não consigo acreditar que 90 milhões de pessoas estão sendo feitas de reféns por causa do preço do petróleo. Será que é verdade? Será que estou exagerando? Sim, é verdade. E a ironia é que os judeus são aqueles com dinheiro que controlam as fazendas. Alô, alô, nós somos tipo pequenos, quero dizer tão insignificantes. Viu o mapa? Lembro dos venezuelanos dizendo, quando aconteceu com Maduro, que os americanos alegaram ser pelo petróleo, mas eles responderam que não ligam. Tragam eles e peguem o petróleo. O que estamos pensando? Os iranianos estão dizendo a mesma coisa. Eles falam: peguem o petróleo, lidem com isso, lidem com o mal que literalmente tem nos massacrado esse tempo todo. Se é isso que precisa, escolha, pegue. Sinto que vivemos em um mundo invertido, onde o certo parece errado e vice-versa. As pessoas estão cegas e não veem o que está diante delas. E eu vou reiterar isso para o povo do Irã que está ouvindo, se vocês puderem ouvir, e certamente para a diáspora iraniana, que Israel está com vocês. E estamos prontos para enfrentar as consequências de libertar vocês, porque as consequências serão sentidas aqui. Acredito que todos os israelenses estão prontos para isso. Eu acho que a resposta do ZT é o ACE, também com a fronteira de Gaza, a paz e também com o Irã. Há uma luta interna acontecendo, até mesmo dentro do governo dá para ver isso. E claro, isso já era esperado, porque a República Islâmica sozinha, sem nem entrar na questão do Catar, mas só a República Islâmica já gastou bilhões em lobby suave. Também em Washington, eles estão pressionando por certas coisas, estão tentando espalhar muita coisa. Uma das principais alegações deles agora é que não existe uma líder de oposição, o que, claro, é falso. Vemos pessoas nas 31 províncias do Irã gritando por Reza Pahlavi. Todos o amam? Não, ele é o líder de oposição mais popular, mais conhecido, mais respeitado, com certeza. E além disso, ele é pró-Ocidente e pró-democracia. Então, eu não sei por que o Ocidente está hesitando, além do fato de que existe uma campanha de desinformação fazendo lobby contra isso. E vemos a mesma coisa com o Catar. Por isso, em parte, fizeram lobby contra um ataque ao ZUA. Essa ideologia equivocada foi vista em Steve Witkoff. Que é possível negociar ou chegar a um acordo com pessoas de ideologia islamista. E você não pode mudá-los. Com o diabo, você pode negociar com o diabo. É basicamente isso que o Witkoff quer. Quem mudou de não se negocia com terroristas para não? Agora, se eles agirem, pegamos o primo e o irmão deles para lidar. Ele acha que todos, inclusive Witkoff, se preocupam com o país, mas na verdade não se importam. O Hamas não se importa, a Hezbollah não se importa, os Houthis não se importam e certamente a República Islâmica do Irã não se importa. Então, qualquer negociação que comece a partir daí vai estar errada. Eles não entendem porque não veem pela ótica do extremista jihadista islâmico. Para eles, a ideologia vem antes das pessoas e vidas, ao contrário de nós. Colocamos as vidas em primeiro lugar, enquanto eles as deixam por último, pois sua ideologia tóxica valoriza a morte. É um culto à morte. E alguém como Witkoff não consegue entender isso. Ele não consegue compreender e por isso não deveria estar tomando essas decisões. Mas outro sinal de alerta que eu acho que não recebeu atenção suficiente, um eco de uma voz, é: por que o Irã está fazendo exercícios militares na África do Sul? Só por acaso? Você sempre traz uma visão sul-africana por causa da República Islâmica. Eu fico olhando, tipo, por que ninguém está falando sobre isso como se fosse algo normal? É, como se fosse só normal. É tipo, ok, é onde a gente guarda as coisas, é como um depósito. Ninguém sabe o endereço ou o que acontece, mas de repente sua casa estará toda mobiliada de lá. É tipo um ensaio. O ensaio. Ensaio, prazer. Rezamos como sempre para tudo melhorar, mas nunca se sabe. Na próxima semana podemos ver um Irã livre e todos dançando o quadrado em Teherã. Bezrat Hashem, Inshallah, por favor, Deus. Ok. Vamos em frente, pois sempre há canalhas para lidar toda semana. Sei que essa parte é a favorita do programa para muitos de vocês. Canalha da semana. Bellamy, quem é seu canalha dessa semana? Cenk Uygur, ou seja lá qual for o seu nome. Sink.
Estou tão cansada desse homem que não entendo por que ele está sempre com tanta raiva. Mas pela primeira vez, ele nem fez muita coisa. O que ele disse foi ainda mais nojento. Veja só. É claramente em nome de Israel. Quem estamos tentando enganar? Veja os israelenses furiosos. Vemos isso há 20 anos. Vocês têm que invadir o Irã por nós. Vocês têm que invadir o Irã por nós. Ok, então por que Israel não faz isso? Aliás, veja essa ideia de que o regime iraniano é mau. Claro que é, mas Saddam também era. Isso não justificava invadir o Iraque. Então o Kim Jong-un é um líder terrível, abusa tanto do seu povo na Coreia do Norte. Por que não há propaganda contra ele? Porque Israel não tem a Coreia do Norte dentro do grande Israel, então como não está relacionado a Israel, não se fala do terrível líder da Coreia do Norte. Vocês se preocupam com terrorismo de Estado? Israel é terrorista, matou 2.000 no Irã esses manifestantes. Odeio que o regime tenha feito isso. Israel matou 70.000 palestinos, ocupa 5,5 milhões e afirma que nunca os libertará. Por que estamos ajudando um Estado terrorista a iniciar outra guerra desastrosa agora no Irã e ainda teremos que pagar por isso? Tudo bem. Muitos não sabem, mas o Irã é 4 vezes maior que o Iraque. Vocês estão sendo levados para outro desastre novamente por Israel. Eles vão fingir que não foi e acusar todos de antissemitismo. Acho que um dia esse cara vai surtar ou gritar, explodir. Ele soa de tanto comer. E quando acontecer, será assim. Mas o que realmente me incomodou foi uma pergunta só. Ela se saiu tão bem. O que me incomodou foi ele perguntar: quem te elegeu para falar pelo povo iraniano ou pelos palestinos? Exatamente. Quem é você? Ai, meu Deus. Esse homem piora com o tempo em relação a Ana, sempre presos no ciclo de falar o quanto odeiam Israel. Eles nunca vão realmente falar a partir da perspectiva das pessoas que estão lá, das pessoas que estão realmente lutando. Sempre tem que voltar para Israel, sempre para o símbolo do poder, sempre para Deus. Você pode, por 2 segundos, falar sobre o assunto em questão? Eu sei que você sabe disso. Isso faz sentido? Seu salário vindo do Irã e do Catar vai diminuir um pouco. Vai dar uma caída, mas confia em mim. Nada vai acontecer com você, querido. Não. Veja, a questão do antissemitismo é que os antissemitas são consumidos pelo ódio aos judeus. É através dessa lente que eles veem tudo. É assim que veem o mundo inteiro. Como Charlie Kirk dizia, é uma podridão cerebral. Eles enxergam tudo por essa lente. Ana Kasparian discute os números. Foram 500 mortos, não 2.000. Ela não ligava para os números de Gaza, falava qualquer valor, tipo 500.000 ou 300.000. O antissemitismo é uma degradação mental que acabará destruindo-os, pois isso já ocorreu antes. Eles já foram canalhas outras vezes. Sim, é uma menção honrosa especial nesta semana. Obrigada, Emily. Quem é seu canalha? Meu canalha também participou do programa do Piers Morgan na semana passada. Também esteve no Amanpour, afinal, Cristiane Amanpour sempre destaca e dá espaço para terroristas. Mas Mohamed Mirandi, que é um porta-voz não oficial da República Islâmica, é professor na Universidade de Teherã. Ele é um conhecido propagandista frequentemente citado pela mídia ocidental e defensor da República Islâmica. Mentiras descaradas foram espalhadas novamente esta semana no programa do Piers Morgan. E a mesma linha de crítica de sempre, sabe? Na verdade é Israel por trás disso, e não há tantas vítimas assim, e se houver, na verdade não somos nós, é Israel. Sempre a mesma coisa, repetidamente. O motivo específico dele ser meu canalha da semana é o que está acontecendo agora. Essas entrevistas ocorrem enquanto internet e telefone estão totalmente cortados para o povo do Irã. Então me diga, audiência, como Mirandi está dando entrevistas pelo Zoom ou outra plataforma online? Quando a internet está completamente desligada e ainda por cima alegando, aliás, que ele na verdade não trabalha para o regime e que não faz parte dele, e assim por diante. Então, existe uma coisa no Irã chamada cartões chip brancos. E os cartões chip brancos se referem a pessoas que são afiliadas ou fazem parte da República Islâmica. Elas são as únicas que têm acesso especial à internet. Na verdade, é sobre isso que eles estão falando em promover no futuro. Eles disseram que vão manter a internet desligada pelo menos até março. Espero que isso mude e que Elon Musk possa fazer algo sobre a situação com o Starlink. Essa é uma forma deles controlarem a narrativa no Ocidente.
E Mirande é uma das principais propagandistas dessa tática usada pela República Islâmica. Então ele é o meu canalha desta semana e de muitas outras também, mas em especial um canalha absoluto nesta semana por defender o regime islâmico. Pessoas são assassinadas nas ruas, sem internet, só para ele se mostrar autoridade. Essa narrativa nojenta e perversa que culpa as vítimas, os reféns, os 90 milhões de reféns, o povo do Irã, sob a República Islâmica. Amém. Ele é realmente nojento e quero dizer, aquele sorrisinho dele. Sempre que as pessoas estão morrendo, ele está sorrindo. E o que eu adorei na participação dele no programa do Piers é que eles trouxeram Goldie to... Isso é novo para o Piers Morgan. Eles não avisam que outra pessoa participará, achando que será entrevista individual, mas acabam trazendo outra pessoa. E ele ficou tipo, eu nunca concordei em debater. E, claro, ele não tem nenhum argumento. Ele é realmente uma peça rara. Então, sim, um canalha de primeira. E quero dizer, você fala sobre internet, o Khomeini ainda está tweetando e todos os seus comparsas também. Então é isso, só algumas pessoas têm acesso à internet. Xoxana, quem é seu canalha? Ou seriam canalhas esta semana? Tem um carro cheio de canalhas. Eles são um ônibus cheio? Um ônibus lotado de canalhas. Nem conheço a maioria. André Tati, Nick Fuente, Snico, Tristão Tati, Clavicular e Amral Fudel, que também admira esses. Todos estão no carro, você verá em um minuto, fazendo saudação nazista ao som da música do I, mas o melhor para mim é que o refrão do I é Edward Hau Hitler, Edward Howell Hitler. Os garotos brancos evitam dizer a palavra com N por medo dos negros no carro. E assim não conseguem vencer os Bolscumbags por estarem receosos. E eu fico tipo, você era um sketch do Saturday Night Live. Não poderia ser melhor, o cara branco ficaria tipo, Han Hitler. Preciso deles porque estavam com medo. Do que você tem medo? Mantenha sua convicção. Vamos ver o que acontece naquele carro e depois na festa. Ai meu Deus, Bellamy, eu tenho que te agradecer por isso porque eu vi isso hoje de manhã depois que escolhi meu carro. De canalhas. Elas estão na festa dela e essas mulheres, Deus, gente, meninas, por que vocês estão lá a não ser que estejam te pagando uma grana alta e você usa isso para se sustentar? Nem sei se as mulheres sabem disso, mas não fiquem entre esses caras que só ficam sentados ali. Diga que você odeia mulheres. Diga que você odeia mulheres. Diga que você odeia mulheres. Com as mulheres. Ah, eles são com certeza gays. Claro, eles são gays. Quero dizer, gays são ótimos, mas caras que são gays e não admitem que são gays, esses não são tão legais. Enfim, vocês têm que assistir esses clipes, Comecem pelo carro. Sim. Vadia, eu sou o vilão. Verdade, cara? Verdade, cara. Eles não entendem as coisas que eu digo no Twitter. Inscrevam-se No canal. Vou ao Japão, coloquei a coroa no rosto. Ela quer paz e já tem isso nela mesma. Vocês acham que o movimento MAGA vai se corrigir aqui? Como alguém apoia isso? Será que Megyn Kelly vai questionar? Clavícula é um pai jovem. Não. Ela deve ser a próxima, ou talvez Israel. A coisa mais estranha foi que o mesmo cara de terno rosa ali é o Tristan. Esse é o Tristan Tate antes, na pré-festa, segurando um belo White Claw. Porque é isso que homens de verdade fazem. Ele vai e diz para Nick Fuentes, este é o verdadeiro N-word com hard R, este é o verdadeiro nigger. E ele continua, e você pode ouvir ao fundo Andrew Tate dizendo, este é o último nigga de verdade que restou. Ele se senta e depois pede desculpas ao Nick Fuentes pela forma como o viu. E depois, mais tarde na transmissão, quando eles voltam da balada. Porque agora, sabe, Nick Fuentes disse não a sair com qualquer mulher ou aceitar o número de qualquer mulher, que sabe mal está coberta em qualquer momento, porque sabemos porque elas estão lá. Você não vai conseguir acabar com esses boatos de tráfico. O Brothers vai lá e diz, um dos caras, Speed, sei lá, alguém fala alguma coisa, sabe? E aí ele vai e responde. Você vê o Fuentes lá atrás fazendo isso. Nem entendi o que você disse, cara. Depois ele pergunta, você acredita que o líder de... Você acha que o cristianismo começou com um judeu ou que o líder cristão é judeu? Fuentes responde, sim, Jesus Cristo.
E tem tantos vídeos em que você diz: Essas pessoas fizeram Nick Fuentes parecer moderado? Sim. sim, Não estou brincando com você. elas realmente assistiram a muitas coisas. Não era o seu tema. Até mesmo Nick Fuentes vai ser demais para você. Ai, meu Deus, nossa, quão ridículo isso pode ficar. A melhor parte também é que se você olhar os vídeos da Bellamy no Instagram dela, esse cara fica se gabando de como ele nunca vai aceitar. Eu não vou levar uma mulher para jantar. Não vou sentar na frente dela por 3 horas, tipo, porque você é um macaco. Com um charuto. Nós não temos conversa. Anyway. Eu não tenho problema nenhum. Eles são todos um bando de perdedores. Estão todos naquele mesmo catéter, todos morando no porão das mães, e são todos perdedores. Eles ganharam certa fama, mas espero que isso faça o movimento MAGA reagir. Ben Shapibina estava certa, Ben Shabira tinha razão. Ok, fantástico. Aquilo era um ônibus cheio de canalhas, com certeza. Então, meu canalha da semana, estou mudando completamente aqui. Talvez ele seja menos canalha que outros, mas ainda assim é um canalha ruim. Ele é o chefe de polícia da West Midland Police no Reino Unido, chamado Craig Guildford. Agora eu quero te levar de volta a alguns meses, quando a polícia de West Midland, que é a região do Reino Unido onde fica o Aston Villa Birmingham, e a cidade estava sediando uma partida de futebol. Futebol para os americanos entre o Aston Villa, que é um time de futebol muito popular, e o Maccabi Tel Aviv. As alegações agora comprovadas afirmam que Birmingham é uma cidade muito islamista. Eles têm deputados, membros do parlamento, que basicamente representam Gaza em vez dos Brummies, o povo de Birmingham. E, essencialmente, o que a polícia de West Midlands fez foi inventar uma desculpa inteira, que os torcedores do Maccabi Tel Aviv eram violentos e perigosos, ameaçando a ordem pública. Por isso, proibiram todos os torcedores do Maccabi Tel Aviv no jogo, algo raro. Isso já ocorreu antes com times muito violentos, mas não é o caso do Maccabi Tel Aviv. O Maccabi Tel Aviv, sim, tem torcedores barulhentos, mas certamente não tem um problema de violência além do que se vê normalmente entre torcedores de futebol. E agora aconteceu. Quero dizer, na época, eles apareceram na TV e eu disse desde o começo, isso é besteira, e adivinha, era besteira mesmo. Porque foi descoberto recentemente que, essencialmente, o que aconteceu foi que os islamistas em Birmingham estavam ameaçando com violência e a polícia sendo fraca e ineficaz como é. Em vez de lidar com os islamistas, eles decidiram culpar os judeus e banir os judeus porque não queriam enfrentar os islamistas, pois têm medo deles. Mas por que esse cara, Craig Guildford, é o meu canalha da semana? Porque ele realmente estava em um comitê, em uma investigação pública, e ele disse algo tão ridículo. Perguntaram a ele por que não revelou que os islamistas faziam ameaças. Ele respondeu que nunca lhe perguntaram isso. Então, basicamente, ele conta só metade da história. Ele culpa os torcedores israelenses e não revela que, na verdade, era porque eles estavam com medo da violência dos islamistas. E aí, ele ainda tem a ousadia, a cara de pau de dizer numa investigação pública: bom, vocês nunca fizeram essa pergunta específica, então eu nunca dei a informação completa. Arquivos adulterados sobre os torcedores do Maccabi Tel Aviv, que até a polícia holandesa negou a autoria. Vocês inventaram provas sobre a violência quando, na verdade, houve um pogrom na Holanda contra esses torcedores. O que realmente me chateia é que, nesta semana, ele se aposentou com pensão completa, recebendo todos os benefícios que um chefe de polícia normalmente recebe ao se aposentar. Ele não enfrentou as consequências por mentir sob juramento, por forjar acusações contra um time estrangeiro de futebol e por culpar os judeus pelo que, na verdade, foi violência islamista. Então, Craig Guildford, você é um covarde, você basicamente não fez a primeira coisa que deveria fazer como chefe de polícia, que é proteger as pessoas da sua cidade e proteger as pessoas que visitam a sua cidade. E, em vez disso, você simplesmente se submete completamente, sendo dominado, atropelado e manipulado pelos islamistas da sua cidade. Você foi covarde demais para lidar e fico feliz que tenha ido embora, mas deveria ter saído em desgraça, enfrentando as consequências das mentiras, desonestidade e por ser uma líder fraca. Por isso,
Foi um alívio sua partida. Craig Guilford. E esse é o meu canalha da semana. Certo, precisamos de alguns heróis, de verdade. E quando você viu o rosto dele, viu? Você viu o jogo de futebol? Você foi chamada de lado, não foi? Sim, porque você é conhecida, Emily. Eu tinha uma camiseta que dizia sionistas. Sim, e você não deve ser uma torcedora violenta. Ou uma jogadora de futebol violenta. Uma torcedora de futebol violenta. É disso que elas estão preocupadas. Ok, agora vamos nos purificar com algumas heroínas. Bellamy Mine Meiraj Terani, que é uma cantora. Ele tinha acabado de voltar e já estava indo para a Turquia. Dava para ouvir o desânimo na voz dele. Por favor, confira. Acabei de chegar na Turquia e estou matando todo mundo. Só. E eu vou cair de cara, é isso. Não sei como podemos conseguir ajuda, eles estão fazendo tudo errado, atirando direto no peito, estão matando todo mundo sem piedade. Acho que é tão importante ter isso, até pra mim, tipo, chamá-lo de herói. Por mais emocionante que seja, porque trouxe muita luz ao que está acontecendo. E foi muito rápido. Esse vídeo literalmente viralizou. Ele foi embora? Sim. Ele tinha acabado de fugir. Ele fugiu do Irã, agora sim. Ele tinha acabado de fugir e ele... Isso trouxe tanta atenção, acho que em tão pouco tempo. Eu assisti ao vídeo repetidamente, pensando que era exatamente o que o mundo precisava ver e ouvir. Ele não disse, são poucos, mas sim, estão matando todos. Sim. Não há compreensão do que o povo iraniano está passando. O fato de que você, sabe... Só nós não. As imagens que recebi são idênticas às de 7 de outubro. É horrível. Pessoas com quem conversei presenciaram 100, 200 pessoas sendo baleadas na frente delas. Sim. O nível de barbárie e crueldade só é comparável ao que vimos na capa. Isso é barbárie do século VII. É exatamente isso. E para Bank, tiro meu chapéu para ele. Não só por chamar atenção, mas porque ele arriscou a própria vida, realmente colocou a vida dele e da família dele em risco. Ele se expôs, num instante, para dizer, eu preciso chamar atenção para isso. Preciso chamar atenção urgentemente, pois o mundo precisa saber o que acontece. O tempo passa. Sim, graças a Deus por heróis assim e obrigada por trazê-lo, Bella. É triste, precisamos de mais pessoas assim para ver se as pessoas despertam. Não sei se os zumbis vão acordar. Emily. Então, meu herói dessa semana tem tema parecido, mas não é iraniano. Eu sei, é surpreendente. Lindsey Graham. O senador Lindsey Graham tem sido uma voz absoluta de clareza moral e coragem desde o primeiro dia. Quando se trata da questão do Irã, mas principalmente desde os protestos, desde que a revolta começou no Irã, ele tem pedido enfaticamente assistência dos EUA e ecoado as vozes do povo iraniano. Ele continuou pressionando enquanto também trabalhava com o governo Trump. Ele visitou Israel há apenas alguns dias para mostrar solidariedade a Israel, já que o país pode enfrentar algo com a República Islâmica do Irã. E eu só tenho que dizer que vozes como a dele não existem em quantidade suficiente. E fazer isso agora, sabendo disso. Ele está recebendo muitas críticas dos elementos mais extremistas, tanto nos círculos de lobby, quanto nas redes sociais e na mídia. E apesar disso, ele permaneceu totalmente firme em seus princípios morais, não vacilou nem por um segundo sobre o que precisa acontecer em relação à República Islâmica do Irã, que é uma mudança de regime, uma completa desconstrução da República Islâmica do Irã e, por fim, a reconstrução de um Irã livre. Ele também se reuniu com o príncipe herdeiro Reza Pahlavi esta semana, demonstrando grande solidariedade ao povo iraniano. É um sinal de esperança para o futuro, mostrando que o Irã não é o Iraque, nem um país árabe com história diferente. O futuro de um Irã livre será muito diferente, algo que Lindsey Graham tem defendido muito bem. Então, Lindsey Graham, você é minha heroína da semana? Sim, ele merece. Sempre está do lado certo. Ele é realmente um cara legal e um grande herói. Emily Shoshana. Então, você realmente acabou de me lembrar de uma coisa. É muito difícil ouvir.
Mesmo que eu não entenda uma palavra de persa, você não precisa entender uma palavra de persa. Assim como quando você vê aquele vídeo para entender e ouvir. Em 6 minutos e meio de ligação, há uma mulher. Ela se descreve como filha de um comandante sênior dentro do Irã e ela liga para o programa de notícias persa Manato. Sim, a emoção com que ela descreve o que ela mesma viu e suportou, mesmo sendo filha de um comandante. Ela diz que saía para protestar e foi presa com suas amigas e que suas amigas foram estupradas na prisão. Ela não foi. Uma vez ela diz seu nome e fala sobre a culpa que sente por escapar do destino de seus compatriotas, homens e mulheres, porque ela tem protexia, que aqui no nosso país significa conexões, conexões, obrigada. E então ela é salva, mas suas amigas são violentadas ou mortas. Em 6 minutos e meio, essa mulher expõe toda a sua alma sobre como se sente mal e está prestes a revelar seu nome. Eles falam, não revele quem é, se proteja. E ela se sente tão culpada e a coragem que isso exige. Eu sinto que, sabe, a gente fala muito isso, mas eu sinto que precisa ser repetido e repetido e repetido. O povo iraniano é incrível, seres humanos incríveis e incríveis. É como se eles nacionalmente se sentissem unidos como um povo. Eles sentem sua história, têm uma conexão com sua terra. Eles não querem ceder e lutam por sua nação. E eu acho que talvez seja por isso que os judeus se sentem tão conectados com os persas, sabe? A gente entende isso. E entendemos a sua conexão com a sua história. Você quer ter sucesso, quer que seus filhos tenham esse amor pela nação e pelo país, esse sentimento de pertencimento. E essa ligação eu sugiro que você ouça, porque é como você disse, você pode ouvir todas essas pessoas falando ao telefone. E você pode escutar. Esses idiotas são pagos para serem fantoches, mas não dá para negar que isso não é atuação ou alguém sendo pago. Essa é uma dor que está sendo transmitida de forma tão clara que você realmente não pode negar. Ouvi e chorei. Foi das coisas mais perturbadoras que já ouvi. Ao lado das ligações de 7 de outubro, eu não estava entendendo. Ela ligou para uma rádio iraniana estrangeira porque não era. Internamente, Manoto é a principal mídia de oposição e transmite via satélite. Via satélite. Há formas de contornar o bloqueio. Não entendo como ela passou. Ela tem um chip branco, presumivelmente. Foi a coisa mais angustiante que já ouvi. E nesse ponto ela já tinha perdido o controle e disse que não aguentava mais. Ela tentou se suicidar 2 vezes. Sim, ela contou que tentou se suicidar e mencionou que a guarda revolucionária estuprou as próprias filhas. Chamou essas pessoas de nojentas e bárbaras, que devem ir embora. Esses são os líderes. Eles não se importam com o próprio povo. Eles brutalizam o próprio povo, inclusive as próprias filhas. Bem, ela é definitivamente uma heroína e fico feliz que impediram ela de dizer o nome dela, porque ela estaria morta se tivesse dito. Obrigada, Shoshana. Então vou trazer mais uma vez outra pessoa que está falando alto pelo povo iraniano agora, e esse é Mark Levine. E você sabe, algumas noites atrás ele estava no programa do Sean Hannity e foi tão claro. E de novo, frustrado e com raiva, e dizendo, ouçam, jovens estão sendo mortos nas ruas de Teherã e em outras cidades do Irã. Eles morrem com os olhos abertos enquanto suas famílias os procuram. Precisamos agir. É uma obrigação moral, ele diz. Há certas coisas, ele diz, sobre as quais não podemos fazer nada. Sabe, os uigures na China, você não vai entrar em uma guerra mundial com a China. Mas isso é algo em que a América deveria se envolver. E eu só, sabe, houve pouquíssimas vozes defendendo o povo iraniano nos Estados Unidos. Sobre Hollywood, a Pink falou algo e foi corajosa, ao contrário dos outros idiotas de lá. Mark Ruffalo e Cynthia Nixon levaram 1 semana e meia para escrever uma carta conjunta de condenação. Não vamos condenar tanto, pois os judeus podem se beneficiar e superar isso. Pink, inclusive, se manifestou desde o início. Mas Mark Levine tem sido para mim a voz mais clara dos Estados Unidos nos últimos dias. Falo em nome do povo iraniano. Sei disso porque vi hoje cedo um tweet de um iraniano. Quando formos libertados, não esqueceremos nossos amigos. Mark Levine, que já conheci algumas vezes, é um homem maravilhoso e sempre está do lado certo da história. Você é meu herói, esta semana e de novo. Público maravilhoso. Nós oramos como fazemos toda semana. Primeiro,
que Hangvili retorne para casa e sua família possa lhe dar um funeral digno. Isso fazia parte do acordo. Não avançaríamos para a segunda fase até Hangvili voltar para casa. Oramos para que o povo inocente do Irã seja libertado rapidamente. Oramos para que os líderes tenham clareza moral e façam a coisa certa. Se tudo der certo, isso acontece até a semana que vem. Obrigada por assistir.